Mas é isso. Mas aí ela também complementa a pergunta. O que você pode compartilhar conosco como professor do curso intermissivo? A Marilux faz uma pergunta bem capciosa aqui, né? É argilosa? Na verdade, Marilux, a resposta seria: a gente é aluno, né, de curso intermissivo, né? A gente é aluno. Você sabe que a gente... Lá é assim, você... A lembrança que eu tenho, por exemplo, da Escola Médica de Salerno, né? Lá na Itália, você, ao mesmo tempo que você tinha aula com professores catedráticos para aquela época, né? Que tinham acesso aos livros e que te ensinava e você pagava por aquilo ali, né? Muitas vezes. Só se você era um aluno muito bom, que o professor via que ia ter alguma vantagem, né, de ter você como aluno, que às vezes ele flexibilizava, botava você para atender, para ele também ganhar uma percentual em cima do que você fazia, mas o fato é que você então tinha aula com ele e você depois dava classes, né, para outras pessoas, para alunos que não tinham condições de pagar com aqueles professores, né. Era um negócio meio improvisado, né. Então, a sensação que eu tenho do curso intermissivo, longe de ser improvisado, é muito sério, muito organizado. Mas você, ao mesmo tempo que você está tendo aulas, você dá aulas, né? Você, ao mesmo tempo que você tem aula, você também dá aulas, né? É isso aí. Mas eu não sei se a tua pergunta é para compartilhar um pouco de lembranças do curso intermissivo, né? Mas eu tenho algumas lembranças, eu já comentei aqui no Calepino, né? Não tenho uma lembrança plena de tudo, mas eu tenho bastante lembrança, né? Então, assim, algumas lembranças me marcam. Então, algumas delas, né? Por exemplo, eu acho que lá o pessoal não valorizava muito a questão de evoluciólogo, aqui a gente fica tudo meio, evoluciólogo, mas naquela época não era assim, o pessoal queria saber mais, era quando tinha lá Serenão, né? Eventualmente até palhinha de Consciex Livre, né? E era uma espécie de aula magna, né? Vamos chamar assim. Já existia uma certa tradição, de vez em quando ele vinha dar uma mensagem lá, os amparadores mais avançados. Eventualmente tinha uma outra aula que tinha esse tipo de aparecimento, às vezes você não ia, você ficava chupando o dedo, né? Extrafisicamente, a natureza humana não muda, então tinha processo também de ciumeira, um monte de coisa, né? O pessoal tinha os referenciais, né? Eu lembro, por exemplo, uma lembrança que eu tenho é que eu estava no curso intermissivo, que foi anterior à condição da minha última vida. A tua vida anterior. Isso, exatamente. Eu ressomei lá em 1901 e eu lembro que eu estava lá e chegou o tal do Pasteur. Consciência. E aí era todo mundo, Pasteur. Então o pessoal tinha esse referencial, entendeu? E tinha questão de prêmio Nobel, tinha tudo isso. Então as pessoas eram meio deslumbradas um pouco com isso. Mas o currículo da Consciex, frequentadora isso, do curso intermissivo. Exatamente. Quem que ela foi no intrafísico, o que ela fez. Aquilo era burburinho. Isso, exatamente. Exatamente. Né? Mas assim, o que eu lembro também é que você tinha uma espécie, você não tem uma... Você tem algumas, é que nem tipo uma universidade, você tem matérias básicas, você tem matérias que são definidas a partir também do interesse das pessoas, você tem campos. Então, por exemplo, você quer ir visitar lá a parapsicoteca. Uma coisa é fazer uma visita para conhecer. Tem lá o período que você vai. Outra coisa é você ser liberado para você ter acesso. E você começa primeiro tendo acesso às reminiscências ou lembranças ouvidas de outras pessoas. Geralmente pessoas mais públicas ou casos escolhidos para a pessoa entender a questão do parapsicodrama. Você sabe que os amparadores do curso intermissivo, às vezes, eles davam tipo como se fosse uma autorização. Essa é a lembrança que eu tenho, tá, gente? Mas tudo que eu estou falando, submeta ao seu senso crítico. Né? Não, bota aí o princípio da descrença, tá?
mas é como se fosse uma autorização. A pessoa está estudando lá, está num processo de reciclagem intraconsciencial profunda, está diante de um desafio que ela tem que reperspectivar lá, enfrentar um trafar dela. Então, às vezes, um amparador mais avançado, ele chegava e dizia, olha, seria bom você ir na parapsicoteca e estudar fulano de tal, entendeu? E aquela orientação era uma orientação que é como se ele tivesse um passe, um livre acesso, para chegar lá e estudar sobre aquilo ali. Às vezes, se ele quisesse, ele não conseguiria, mas o professor autorizou ele a estudar, então aquilo fazia parte do currículo. E às vezes a pessoa ficava muito encasquetada, porque ela ia lá, assistia aquela aula, ela voltava, aí ela dizia, professor, eu fui aquela pessoa, porque eu me senti tão identificado, entendeu? Então é esse tipo de coisa, né? Mas é isso, assim, aí você tinha a hora em que a galera ia ressomar, né? Então se despedia do pessoal, né? Aí você tinha as promessas, mundos e fundos, que vai fazer a grande diferença, que vai defender, né, a Max Pro X, é que a gente usava algumas outras terminologias que não são bem essas que a gente usa aqui, mas a síntese é essa, entendeu? Mas é isso. Agora, é interessante que uma coisa é a comunidade extrafísica, outra coisa é o curso intermissivo, né? Muita gente confunde, acha que a mesma coisa, não é, são diferentes. E é isso, né? Mas eu acho que o mais sério, o Marilux, é o compromisso que a pessoa gera, né? Não é só ela em relação ao grupo. Eu acho que o mais importante é ela com ela mesma, né? Só que ainda em muito processo de autodeslumbramento, a pessoa acha que agora e vai furar o céu. Mas aí vê isso, a pessoa chega aqui, às vezes ela clefa, desvia, renega, né? O curso intermissivo, quanta gente, né, já não renegou, né? Mas é isso aí, tá todo mundo fadado, vai dessomar, vai chegar lá, vai ficar com cara de tacho, vai ter melim, né? E às vezes quem mais apronta é quem mais depois tem que ser assistido, né? Porque são as pessoas que mais profundamente ficam impactadas, né? Só que tem uma vantagem nisso tudo, você gera grandes amizades a partir daí. Nada como a pessoa levar um esbregue violento. Aí ela começa a dar mais valor para as companhias evolutivas, para os aportes, para as amizades. É isso. Tá bom? Mas vamos avançar aqui que eu acho que eu já falei demais.